Olá, hoje vamos estudar a atmosfera terrestre. Vamos estudar a atmosfera terrestre. Vamos conhecer a sua definição. Podemos dizer que a atmosfera é uma camada gasosa que envolve a Terra. Simplesmente é isso. E seus principais gases são o nitrogênio, que é a maior parte, depois temos oxigênio, gás carbônico e outros gases em menor quantidade. Mas a maior quantidade de gás que existe na atmosfera terrestre é o nitrogênio. Não esquece disso. As principais funções são proteger a Terra dos raios ultravioletas, evitar que meteoritos atinjam a superfície terrestre, permitir que ocorra o efeito estufa e manter as temperaturas do planeta estáveis. Essas são as principais funções. Lembrando que vamos falar um pouquinho mais sobre o efeito estufa, que é um efeito muito importante para o nosso planeta. Vamos conhecer cada característica das camadas atmosféricas. Essas características podem ser estudadas observando seus nomes. Por exemplo, na troposfera é a camada que fica na superfície, é a camada que vivemos. Tem a estratosfera, onde acontece a maior parte dos efeitos climatológicos, tá? Estratosfera. E lá também fica a camada de ozônio, tá? Mas a camada de ozônio a gente vai falar depois. Depois a gente tem a mesosfera, que é a camada do meio. Depois tem uma termosfera, que é a camada onde tem maior variação térmica, tá? E depois a gente tem a exosfera. Lembrando, depois da exosfera já é considerado espaço, tá? Então a exosfera ela separa o ambiente terrestre com o ambiente do universo, tá? Na troposfera, como a gente tinha falado antes, é a maior concentração de gás oxigênio e é onde a gente vive, tá? Nessa camada acontece também o trânsito dos aviões. É nessa camada que a maior parte dos aviões consegue sobrevoar, tá? Os aviões comerciais, porque os aviões da Força Aérea que aguentam a pressão maior e os próprios foguetes, eles conseguem atravessar isso, tá? Vê só, depois tem a estratosfera, como eu falei, acontece a maior parte das variações climáticas, que tem dos efeitos climáticos, na verdade, em formação das nuvens, tempestades e tudo mais. Temos a mesosfera, que é a camada intermediária, por isso que o nome aí, ó, mesosfera, é o meio, tá? Temos agora a termosfera, que é uma camada que tem maior variação térmica, tá? E uma curiosidade, nessa camada que acontece o fenômeno das estrelas cadentes, porque assim, a nossa Terra, ela recebe meteoritos. Os meteoritos, através da força da gravidade, tentam invadir o ambiente terrestre. Só que quando os meteoritos começam a entrar nessa termosfera, eles são desintegrados. E é a partir daí que esses meteoritos viram faísca, vamos dizer assim, tá? Então, à noite, a gente consegue ver essas estrelas cadentes. Na verdade, não são estrelas, são meteoritos que estão tentando invadir o ambiente terrestre, mas devido à alta temperatura da termosfera, eles não conseguem passar. Eles são desintegrados, certinho? E lembrando, tá? Também existem estrelas cadentes durante o dia, só que o dia a gente não consegue ver, porque o Sol está nos encadeando, está atrapalhando nossa visão. Só conseguimos ver à noite. O efeito estufa é um fenômeno natural, ocasionado pela concentração de gases na atmosfera, os quais formam uma camada que permite a passagem dos raios solares e a absorção de calor. Ou seja, galerinha, esse efeito estufa é o efeito que mantém a Terra aquecida. Porque se não fosse esse efeito estufa, a Terra iria ser gelada, tá? Muitas pessoas pensam que o efeito estufa ele é um efeito de poluição que vai destruir a Terra. Não, tá? Pelo contrário, só existe vida na Terra por causa desse efeito estufa, que consegue manter a temperatura para poder vivermos. Esse processo é responsável por manter a temperatura adequada, que vai garantir o nosso calor necessário. Sem ele, certamente, nosso planeta seria muito frio e a sobrevivência dos seres vivos seria afetada. Ou seja, alguns seres vivos iriam conseguir se adaptar ao ambiente frio. No caso, nós, acho que seria um pouco difícil, tá? Então, esse efeito estufa ele é muito importante para nós.
Agora, o principal problema que existe em relação ao efeito estufa é a poluição. Mas lembrando, a poluição é causada pelos seres humanos, infelizmente, tá? Essa poluição, pessoal, ela vai ficar retida nessa camada atmosférica, tá? Então, o principal problema da poluição é esse, que esses gases vão ficar retidos. E esses gases em excesso vai formar uma barreira na atmosfera, tá? O principal problema é esse. Então é isso, pessoal. Estudamos a atmosfera, suas funções e suas principais camadas, tá? Não esquece aí de dar o joinha pro tio, compartilhar, tá? Valeu, tchau, tchau.